Hoje o tema da live vai ser um spoiler de um evento que eu vou fazer quinta-feira às 8 da noite, que é muito para falar sobre o que faz com que determinados vendedores ganhem um salário acima de 16 mil e outros não. E para os que não ganham e querem ganhar, como que eles poderiam se aproveitar desses fatores. E eu gosto de começar assim falando que a vida é injusta. Eu estava conversando há 2 semanas atrás com um amigo meu, melhor não falar o nome dele. Eu não sei se ele me autorizaria a contar essa história, mas vamos chamar ele de Vitor. O Vitor, ele trabalhava, ainda trabalha, né, numa empresa de indústria, né, uma empresa de segmento industrial. Ele tá há uns 5, 6 anos nessa empresa. E aí, ele tem o objetivo de ganhar mais de 16 mil, ele ainda não ganha. E qual que é o problema nisso? Ele é um dos vendedores mais esforçados que eu já conheci. Eu acho que ele já fez uns 3, 4 cursos de vendas. Ele é um tipo de pessoa que dedica, pelo que ele me falou ali na última vez, umas 3 horas por semana para ouvir ligação, estudar metodologia de vendas. Cara que já leu alguns livros de vendas também. E qual que é o lance? Assim, ele é infinitamente mais esforçado e até melhor vendedor, eu me arriscaria a dizer, do que muita gente que eu conheço que ganha bem mais que ele. Bem mais que ele. E por que eu digo que a vida é injusta? Porque, e aí são coisas assim que, muito sobre a minha opinião. Qual que é o problema do Vitor? Ele tá numa empresa que ele é um dos melhores vendedores e a empresa tem um limite de salário. Mesmo ele batendo, estourando muito a meta, ele não chega a ganhar 10 mil reais por mês. Então começa por aí. Mesmo que ele se transforme, ele já é um baita vendedor. Um dos melhores, se não o melhor da empresa. Mesmo que ele se transforme num vendedor ainda melhor do que é hoje, a empresa tem um teto de 10 mil reais por mês. Ele não vai ganhar mais de 10 mil reais por mês lá. E aí eu já questionei muito ele assim, por que tu não sai dessa empresa? Se ela não consegue mais te pagar e tu já tá no teto, tu já é o melhor, tu não quer ganhar mais dinheiro? E aí ele nunca dá uma resposta muito concreta do porquê que ele não sairia, acho que ele enrola um pouco, não sei se ele tem medo de se arriscar, enfim. Então, esse é o primeiro ponto, assim, ele tem o teto. E qual que é o segundo ponto que eu acho que é a vida mais injusta ainda? Porque eu conheço, e eu tenho muitos amigos que são vendedores, eu tenho muitas pessoas que eu conheço, amigos também que são heads de vendas de grandes, médias empresas. Tenho, enfim, sim, eu devo conhecer de amigo próximo, assim, de sair socialmente, umas 20 pessoas que trabalham em vendas, em todos os diversos segmentos que você possa imaginar. E eu conheço muito vendedor que é pior do que o Vitor. Não é só menos esforçado, é assim, tu vai ouvir uma reunião de vendas dessa pessoa, ela é com certeza pior que o Vitor pior, assim, sabe vender, não, né, não tem uma técnica muito boa. Só que essa pessoa, e tem uma pessoa que de fato é pior que eu conheço, vamos fingir que o nome dela é Pedro, que ganha 10 mil reais, que é o que o Vitor ganha, estourando a meta, de fixo. Ganha 10 mil reais de fixo. E não é nem um pouco esforçado perto do Vitor, não manda bem nas reuniões. Pô, por que essa pessoa ganha melhor do que o Vitor, mesmo sem merecer? E eu vou colocar uma aspas nessa palavra de merecer, porque a gente já vai entender um pouco melhor depois. Porque ela trabalha numa empresa que remunera muito melhor. Muito melhor. Eu costumo dizer assim que existem faixas salariais assim em vendas, né? A pessoa começa, ela ganha ali um salário, talvez de até uns 5 mil reais. Aí ela passa de júnior para pleno ali depois de alguns anos, ganha ali uns 10. Tem gente que é muito boa ali, começa a ganhar até uns 16 mil reais. Só que o que faz com que determinadas pessoas que são boas, umas ficarem ali com um limite de 10, 16 mil reais por mês e outras para cima, é porque nem toda empresa pode pagar um salário desses, né? Então, existe um terceiro fator que é entender o jogo do mercado de trabalho e o jogo do recrutamento. E tem uma parada muito legal que eu quero, tô aqui abrindo o meu LinkedIn, eu fiz um post sobre isso ontem, que é um texto assim que tem uma pessoa me chamou, puta, isso aqui foi um tapa na minha cara, lindo assim, que é, ó, presta atenção. Desvendando o salário em vendas, é o título. Já vi muito vendedor medíocre e pouco esforçado que trabalha em empresas muito qualificadas e ganha bem melhor do que outros que mereciam mais. Já vi gente performar, tendo resultados absurdamente bons com consistência, mas permanecerem ganhando mesmo em 2, 3 anos e até mais por estarem em empresas que não promoviam com agilidade. Então, o Vitor também tem esse ponto na empresa dele, que às vezes tem pessoas que ficam 5 anos numa empresa, 2, 3 anos, que pra mim já é bastante, do período que tu performa muito bem e não é promovido nenhuma vez. Voltando pro texto. Outra coisa comum.
vendedor talentoso, mas com uma mentalidade fraca que estragou o potencial de resultado que ele tinha e por isso ganhando muito menos dinheiro do que poderia. Eu mesmo já fui um vendedor que não batia a meta há 4 meses e acreditava que eu estava com risco de desligamento para depois na mesma empresa ser alguém que virou top performer e foi promovido nos 2 semestres seguidos. Loucura. Depois, quando eu fui gestor, eu já desenvolvi, treinei gente, contratei, promovi, desliguei pessoas, vi gente regredindo. E o que que faz alguém ganhar um salário acima de 16 mil reais por mês? Vamos colocar esse balizador aqui, com vendas consultivas. E aí que tá, o resultado é determinante, mas ele não é tudo. E aí que entra o que eu quero trazer. O que que forma o salário de um vendedor? São 2 variáveis, que é o resultado que ele gera, quanto que ele atinge da meta, e qual empresa que paga o salário dele. Se ele está numa empresa que ele tem um resultado ruim e a empresa paga um salário ruim, o salário dele vai ser uma merda, para não falar outra coisa. Se essa pessoa tem um resultado ruim, mas está numa empresa que paga muito bem, ele dificilmente pode ganhar 16 mil reais de fixo. E eu sei porque eu já pesquisei quais empresas podem remunerar 16 mil reais como salário fixo. Pesquisei isso na última movimentação de carreira que eu fiz e eu sei que tem muito poucas. Se o vendedor tem um resultado muito bom, como o caso do Vitor, mas está numa empresa que não paga um salário bom, ele vai ter um salário limitado, que é o que eu gosto de chamar. E se ele tem um resultado bom e trabalha numa empresa que paga muito bem, aqui ele vai potencializar muito o resultado dele e 16 mil ele vai ganhar mais do que isso tranquilamente. E aí, beleza, sabemos que o salário de um vendedor, para ganhar mais de 16 mil, ele tem que trabalhar essas 2 variáveis, que é o resultado e a empresa que paga o salário dele, correto? Beleza, mas agora vamos entrar em como que eu formo o resultado e como que eu trabalho numa empresa que pode me pagar muito bem. O resultado é quantidade e qualidade. Eu não quero aprofundar em resultado porque não é o tema da live de hoje. Eu vou falar mais sobre isso quinta-feira. Mas se tu trabalha com um bom volume de propostas na rua, 30% a mais do que os teus colegas, tu vai ter 30% de chance a mais de ter um resultado bom. Só não vai ter 30% a mais de resultado se a tua qualidade for ruim. E aí que entra a qualidade, que é o quão bem tu vende. Se tu tiver muita qualidade e quantidade, teu resultado vai ser bom, não adianta. Beleza. Se o teu resultado é bom, como é que agora tu potencializa a empresa que tu trabalha? E são 2 fatores, e presta muita atenção nisso, que eu acho que é o insight mais valioso aqui desse conteúdo. São 2 fatores que vão fazer tu entrar numa empresa boa. Primeiro fator, oportunidade. Como que tu cavoca uma oportunidade? É que nem, por exemplo, um funil de vendas, né? Tu tem que abrir a boca do funil, encher de oportunidade qualificada para depois converter elas, que é a parte da entrevista. E aí, primeiro, a galera não sabe nem pesquisar quais empresas podem remunerar um salário fixo acima de 10, 16 mil reais por mês, e tem empresas. Então, o primeiro ponto é aprenda como pesquisar essas empresas. Existem formas, ferramentas na internet, que tu não precisa ficar fazendo um trabalho de formiguinha. Segundo, uma vez que tu encontra essas empresas, por favor, não manda um currículo para elas, como normalmente todo mundo faz. Vai queimar. A pessoa encontra ali 10 empresas que pagam fixo acima de, sei lá, 15 mil reais por mês. Pá, vou fazer meu currículo, vou mandar para todas essas empresas. Sabe o que vai acontecer? Provavelmente não vai ser chamado para nenhuma delas e tu vai queimar o teu currículo. Então, primeiro, assim, hoje em dia existem certos mecanismos que vão avaliar um currículo, que muitas vezes é um software. Não é nem o RH que vai olhar lá teu currículo e ver se tem... Não, isso é feito por um sistema que pega 150 currículos e através de alguns algoritmos ele vai qualificar e jogar para o RH. Ó, esses aqui são os 10 melhores. Então, em vez de mandar o teu currículo para todas as empresas do jeito que ele está hoje, aprenda como fazer um currículo que seja detectado por um software de contratação, porque em geral as empresas que pagam um salário muito bom, elas usam esse tipo de software. Em geral, empresas muito pequenas ou médias, assim, não vão ter esse nível de ferramenta suficiente, porque não tem dinheiro para investir, e por via de regra também não vai ser as empresas que vão ter dinheiro para investir 16 mil reais salário fixo, por exemplo, para um vendedor. Vai ser uma empresa mais estruturada, ou uma empresa que está crescendo, e se ela tem grana para investir nesse tipo de salário, ela provavelmente vai ter grana para investir num desses softwares de contratação, como a Gup, por exemplo. Então tem que saber qual que é esse game de tu fazer o teu currículo ser notado por um sistema para chegar numa pessoa. E quando chegar numa pessoa, o que vai acontecer? Provavelmente vão te chamar para uma entrevista. Assim, eu já entrevistei, porra, muita gente. Eu era gestor de vendas, né, para quem não me conhece. E, cara, é bizarro, assim, como tem gente
muito boa que não sabe fazer uma entrevista como candidato. Não é o melhor que passa, é o que parece melhor. Infelizmente é assim. O RH que vai te entrevistar, o gestor de vendas ou o dono da empresa, ele vai ter 1 hora para avaliar se tu é um cara bom ou se tu é uma mulher boa ou não para aquela posição. E como é que ele vai avaliar isso? Pela forma como tu vai responder as perguntas e se portar na entrevista. E aí a galera também, tipo, toda pergunta que é feita numa entrevista, ela tem um porquê. Não é só a resposta final. Tem algumas coisas que estão por trás de cada resposta que o entrevistador ele vai avaliar. Por exemplo, na empresa que eu era gestor, a gente fazia uma pergunta sempre no final da entrevista, que era assim, ó, fulano, obrigado aqui, tu esclareceu todas as minhas dúvidas, eu tenho uma última pergunta pra ti. Ah, o quê? Se, por que eu não te contrataria? E aí, o que a maioria das pessoas respondia? Ah, tu só não vai me contratar se tu encontrar alguém que é mais esforçado que eu, duvido muito que isso vai acontecer. Ou teve um cara chamado Pedro, velho, me lembro até hoje, ele respondeu, ah, tu só não vai me contratar se tu não quiser o vendedor mais esforçado que tu vai ter conhecido na tua vida. Se não é isso que tu tá buscando na entrevista, ou o melhor vendedor que vai chegar aí e vai ser reprovado na hora. Não entendeu o porquê que eu tava fazendo aquela pergunta. Essa pergunta é um pega-ratão para ver se a pessoa tem vulnerabilidade e vai de fato falar um problema que ela tem, assumir, né? E se ela é transparente, fala, beleza, passou naquela pergunta. Outra coisa, as perguntas se repetem. Se tu sabe que tipo, toda entrevista de 30 perguntas que podem te fazer, umas 20 com certeza vão cair na prova, tu sabe que tu pode te preparar para cada uma dessas perguntas e se tu souber a melhor forma de responder, bingo, gabaritou. Então, é só tu saber como encontrar essas empresas e como se preparar para uma entrevista e performar nela. Esse é o caminho que leva as pessoas ruins, muitas vezes, a ganhar muito mais dinheiro do que as boas em vendas consultivas, porque elas entendem esse jogo. E se tu tá aqui comigo até o final e te interessou por esse tipo de conteúdo, se tu quer melhorar o teu salário, se tu quer ter um resultado melhor, se tu quer estar numa empresa diferente que possa te remunerar, eu tenho um convite muito importante para te fazer, que eu tenho divulgado muito aqui no Instagram. Quinta-feira, às 20 horas, mesmo horário, eu vou fazer uma aula gratuita, que tu só consegue participar se tu se inscrever no link que está na minha bio do Instagram, que eu vou falar sobre, eu vou aprofundar nesses pontos para trazer muita clareza do que é o caminho se tu trabalha com vendas consultivas ou se tu quer começar a trabalhar com vendas consultivas, como tu pode ganhar um salário acima de 16 mil reais. Depois de ter contratado muita gente, promovido muita gente, depois eu como vendedor, antes de ter sido gestor, ter passado de alguém que começou ganhando 3 mil na carreira para em 4 anos ganhar um salário acima de 16 mil, sim, eu entendi o que são esses fatores que podem fazer ou não tu ganhar isso, e eu vou explicar com muita clareza quinta-feira. Então, se tu ainda não te inscreveu, te inscreve que lá assim, ó, vai ser o ouro, tá? Vai ser o ouro. Então, brigadão aí para quem estava comigo até agora e te vejo quinta-feira. Um abraço.